difícil a gente ter uma avaliação do que vai acontecer, né? Você tem um governo hoje que é com a presença muito grande de militares, né? Da reserva, né? Até pouco tempo atrás, você tinha no Ministério da Saúde uma pessoa que entendia muito pouco numa crise de pandemia, né, de saúde pública, que não conseguiu articular nacionalmente toda uma política para a gente enfrentar essa pandemia. Então, assim, eu não sei, eu acho que está muito imprevisível o que esperar, né? Qual é a avaliação? Será que a gente tem governo ainda? Será que a gente tem governo? Porque hoje a mais grave questão que nós temos no país hoje é a pandemia, e não se consegue ter uma articulação, muito antes, pelo contrário, se coloca como se tivesse o interesse econômico tivesse secundarizado em relação à questão da saúde, né? E hoje a gente sabe que até para retomar a economia, nós temos que solucionar o problema da pandemia, né? Para solucionar o problema do desemprego, nós temos que enfrentar o problema da pandemia. Para enfrentar o problema da educação, nós temos que enfrentar o problema da pandemia, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem governo hoje. Prefeita, um detalhe que me chamou a atenção, o ministro Pazuello, parece que o presidente Bolsonaro quer reacomodá-lo em algum lugar, porque ao sair, o ministro Pazuello sugeriu que ele caiu porque políticos queriam o pichuleco deles, e isso pegou mal nas Forças Armadas. A senhora teme uma saída desse governo confuso, uma saída aí arbitrária? Difícil isso. Assim. Eu acho que não tem clima político para uma saída arbitrária, né? Você tem hoje um governo que é muito enfraquecido, inclusive perdeu grande parte de base social em função de posição que adotou, em função da negligência, do descuido com a população. Então, hoje, mesmo que quisesse uma saída arbitrária, não teria base popular para isso, porque não tem crédito, né? Hoje as pessoas estão num sofrimento muito grande. Então, as pessoas querem solução para este problema. E uma saída arbitrária precisaria de um respaldo, de uma sustentação popular muito grande, que perdeu, né? E, ao mesmo tempo, prefeita, os bolsonaristas radicalizam, né? Eles parecem que nesses momentos de tensão, em vez de eles colocarem pano quente, eles radicalizam. O ministro do Itamaraty, o chanceler, foi embora denunciando a Cátia Zero por corrupção, praticamente, que ela teria feito lobby para a China, e ela respondeu que ele é um marginal. Agora, o Eduardo Bolsonaro quer colocar o substituto, quer dizer, ao mesmo tempo em que ele está sem saída, a base do Bolsonaro, aquela base o núcleo duro, parece que aposta em radicalizar, né? Aposta, mas não está tendo eco, né? Eles continuam fazendo a campanha, por exemplo, na questão da pandemia, fazem campanha contra o fechamento de comércio, faz passeata, né? Mas o povo está começando a perceber que essa disputa que eles fazem de valores, a questão da religião, a questão dos valores, esse ódio,
isso aí não está colando mais como colou, né, em outras épocas, né? E é por essa razão, inclusive, que perdem uma base social, né? Teve um panelaço quase que espontâneo esses dias em locais onde não se via, né, esse tipo de manifestação. Então, aquela classe média, né, inclusive as pessoas mais pobres, eu acho que não estão mais entrando nessa onda, né, que eles navegaram com muita facilidade, sabe? Prefeita, vamos falar de Sputnik. A senhora entregou o protocolo para a compra das vacinas? Sim, a gente fez a manifestação de intenção, né? Junto ao fundo russo. E a gente também aderiu ao consórcio articulado pela Frente Nacional de Prefeitos, o consórcio Conecta, e a gente também está nesse consórcio. Mas a gente não aderiu a nenhuma iniciativa própria com intermediários que não fossem esses dois. A gente está somente nesses dois. Caso a gente tenha problema de não envio de dose, de não compra de vacina, a gente vai ter que comprar. A senhora está disposta a pagar quanto? Ou o grupo está disposto a pagar quanto por dose? Você falar hoje, vocês têm recurso disponível para isso? Não temos. Mas certamente, se não chegarem as doses, nós vamos ter que fazer remanejamento orçamentário, tirar de intervenções que estão sendo feitas, de obras e tal, para adquirir as doses. Prefeita, o prefeito Edinho, lá de Araraquara, e a prefeita de Juiz de Fora, a Margarida, ambos receberam ameaças. Já aconteceu com a senhora por causa de fechamento de comércio, restrição? Não. Não. Aqui a gente fez um processo assim. Belo Horizonte protagonizou muito esse processo de fechar a atividade comercial. Então, de janeiro a fevereiro, eles estavam fechados e eu optei por não fechar. Aqui a gente construiu um pacto combinado, negociando muito com os setores produtivos ou funcionamento com restrição, sem fechar. Então, e aí toda a discussão que fizemos se não pactuar, nós vamos ter que fechar. Como nós tivemos muitos problemas de gente que, por exemplo, bares, né, funcionavam sem respeitar as restrições que a gente tinha pactuado, aí a gente depois veio com o fechamento. Então, foi aquela história assim, vocês não cumpriram o combinado, então agora nós vamos ter que fechar. Né? Então, assim, foi uma coisa muito dialogada, sabe? Não foi uma coisa impositiva. Né? Como é que está a situação hoje nos hospitais da cidade? A senhora, não sei se vai aos hospitais, recebe informações, como é que estão? Quais são os dados de hoje? Muito, né? Eu visitei, eu não vacinei, obviamente, né? A gente tem muita restrição, mas a gente continua com as taxas muito altas, né? A taxa de proliferação do vírus está em 1,08, então a gente está amarelo aqui. A taxa de ocupação de leitos está com 97%, peguei agora atualizado, de UTI, e a taxa de leitos de enfermaria, 92%. Agora, a gente está fazendo uma campanha junto aos empresários para doação de ventiladores, então, nós conseguimos agora a doação de 5 ventiladores, tivemos 10 equipamentos chamados elmos, que são aqueles capacetes que ajudam na deficiência respiratória, e estamos também fazendo campanha de cestas básicas na cidade para a gente ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Mas então é preocupante, essa é a situação. Ainda estamos melhor do que vários municípios da região metropolitana que já saturaram, né? Mas ainda a gente está com níveis altíssimos de ocupação e está muito preocupante por aqui.
Prefeita, a senhora se sentiu sozinha? Porque eu discutindo isso com amigos e o povo, as pessoas me dizendo, mas as pessoas estão passando fome, como de fato estão. E aí o meu argumento com eles foi, olha, nos Estados Unidos, óbvio que é um país riquíssimo, mas o Biden fez lá no Congresso um pacote de 1,9 trilhão para ajudar todo mundo, o cabeleireiro, o grande empresário, o cheque que vai chegar no correio e tal. Agora, aqui no Brasil tem um limite de 40 milhões de dólares para gastar, 40 milhões de reais para gastar com a segunda fase do auxílio emergencial. A senhora se sente abandonada pelo governo federal nessa questão essencial que é do combate à fome, essa emergência? Pois é, e as pessoas cobram da prefeita, né? Do Sim, prefeito, de quem está perto, né? Então, bate na sua porta, bate na porta da prefeitura, as pessoas querendo emprego e procuram emprego na prefeitura, né? Então, o governo federal é quem tinha que bancar esse processo com compensações em função de perda de receita, porque nós aumentamos em muito a prestação do serviço público, né? Nós precisaríamos ter esse auxílio emergencial não só mais abrangente em termos de valor, como também com abrangência maior, ampliada. Então, a população já está sofrendo há quanto tempo com isso? E só vai vir agora desde o 4, né? A primeira parcela, que varia de R$ 135 a R$ 375, é completamente insuficiente. Então, tem isso, tem nós, por exemplo, nós estamos dando um vale merenda a 42 mil alunos, R$ 50 por estudante. No máximo, 2 benefícios, R$ 100 por família. Né? Mas isso significa para o município quase em torno de 3 milhões mensais. Né? Então, a gente faz o Vale Merenda, a gente cesta básica, então, a gente tem 1.500 cestas básicas mensalmente para a população e estamos fazendo a campanha de cesta básica também junto às empresas. Já conseguimos a doação em torno de 2.000 cestas básicas, né? A gente amparar, mas isso é completamente insuficiente, né? Porque a população de rua aumentou, porque as pessoas estão com a renda diminuída, porque perderam o emprego e as pessoas estão passando fome.